I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. A guarda real não bateu à porta. Não tocaram a campainha nem ofereceram o preâmbulo polido costumeiro para uma visita a um membro da família real. Quando invadiram a propriedade privada de Camila, no tranquilo coração de Norfolk, o silêncio foi quebrado não por sirenes, mas pelo som pesado e rítmico das botas de combate sobre o cascalho e pelo clique seco dos equipamentos táticos. Agiram sob ordens diretas. Uma diretiva que ignorou os canais burocráticos habituais do palácio e estavam lá para descobrir peças da coroa que nunca deveriam ter saído do santuário de Windsor. Alguém, escondido atrás de camadas de papelada, empresas de fachada e silêncio, planejava vendê-los discretamente e em definitivo. A guarda entrou com toda a autoridade real, movendo-se com a precisão de uma unidade militar retomando o território ocupado. Estavam ali para recuperar os itens. Quando Camila tentou impedi-los, reafirmando sua posição, o príncipe William pousou seu helicóptero no gramado impecável para concluir a operação pessoalmente. Essa situação não se resumia a joias, pedras preciosas ou peças de ouro. Envolvia memória, confiança e o perigo existencial de perder o passado para mãos erradas. Naquela noite, sob a proteção da escuridão, a monarquia não apenas perdeu o controle, ela o retomou de forma agressiva. O desmoronamento começou da maneira mais banal, enterrado nas profundezas da infraestrutura digital do palácio. O registro da infantaria, uma fortaleza digital de controle de estoque geralmente monitorada por sistemas automatizados, apresentou uma falha exatamente às 6 horas e 47 minutos. O sargento Nathan Corbin, um homem que passou mais anos guardando os corredores silenciosos de Windsor do que se importava em contar, notou uma breve oscilação em seu monitor. Era um fantasma na máquina. Um código estranho que pulsou por um microsegundo antes de desaparecer. Temp Relock. QLPD. 192. Não havia alertas, luzes vermelhas piscando ou registros de data e hora que indicassem uma movimentação oficial. Era apenas um sussurro digital, uma anotação sobre um arquivista que não visitava o cofre fisicamente há mais de 2 anos. Nathan endireitou-se na cadeira, esfregando os olhos na penumbra âmbar da Câmara do Legado de Windsor. O ar na sala era sempre fresco, com um leve cheiro de pedra e ozônio proveniente dos servidores. Mas, de repente, a sensação térmica era de frio. Algo parecia errado. Seus instintos, apurados por anos de serviço a um monarca que ele respeitava profundamente, gritavam em sua voz. Ele digitou a entrada no teclado, seus dedos se movendo rapidamente. E os detalhes se materializaram na tela como um enigma intrigante. Objeto pingente de Safira. Proprietária, Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Cadeia de custódia. Transferência do acervo fundamental para a preservação temporária. Destino, Albemarle Heritage Consultants. Autorização. Encaminhamento externo. Autorização L3. Observações. Aguardando curadoria de exibição fora do local. O texto brilhava em verde contra a tela preta, zombando dele. Isso o surpreendeu. Na verdade, o arrepiou. Ele mesmo manuseara aquele pingente durante a auditoria anual. Era uma obra-prima de ourivesaria. Uma grande safira em forma de lágrima, profunda como o oceano, rodeada por um halo de diamantes galeses que captavam a luz mesmo nos cômodos mais escuros. A rainha o usara na última cerimônia em memória do príncipe Philip. Era uma peça de grande significado emocional, um símbolo de luto e amor eterno. Nunca havia sido destinada a empréstimos, exposições itinerantes ou mostras em museus. Era pessoal. Ele verificou os backups digitais, percorrendo meses de registros, e encontrou mais 3 itens com o mesmo padrão em comum. Uma coroa de esmeraldas que datava da era vitoriana, o broche da coroação usado durante a turnê de 1953 e um colar de pérolas de 4 fios que pertenceu à rainha-mãe. Todos estavam marcados para serem realocados temporariamente nas últimas 6 semanas. Todos foram encaminhados para a Albemarle Heritage Consultants, uma empresa que ele não reconheceu. E todos os registros apontavam para uma única localização geográfica: Norfolk. Nathan recostou-se em sua cadeira ergonômica, o couro rangendo no silêncio da sala. O peso do ambiente o oprimia. Ele estivera lá, de pé, rígido e orgulhoso, quando o caixão de Elizabeth passou por Westminster. Ele segurara o orbe da soberana durante as cerimônias de transferência.
Ele se lembrava da voz dela de uma visita casual 3 anos atrás, quando ela entrara nos arquivos para examinar uma carta antiga. Não são apenas bugigangas, Sargento, disse ela, com os olhos penetrantes apesar da idade. São histórias. Não me pertencem. Pertencem ao que vier depois. Então, por que as histórias dela estavam indo para Albemarle? Por que estavam saindo da segurança da coroa? Ele se levantou, o som de suas botas ecoando no chão, e caminhou até a vitrine 17. A vitrine de vidro reforçado onde o broche da coroação deveria estar. A luz da manhã começava a penetrar pelos vitrais lá no alto, projetando manchas multicoloridas sobre os suportes de veludo vazios. O vazio onde a joia deveria estar era um golpe físico. Ele foi até o cofre no fundo da sala e abriu o antigo livro-razão de papel que ainda usavam para backups físicos, uma medida de segurança contra a guerra cibernética. Encontrou a anotação de 3 anos atrás. Estava escrita com uma mão firme. Assinatura EEIR. Seu maxilar se contraiu. Nathan não era do tipo que se assustava com sombras ou acreditava em teorias da conspiração, mas isso era diferente. Não se tratava de uma simples mudança. Se as joias particulares da rainha desaparecessem, seria um roubo da história. Um assalto encoberto por camadas de burocracia. Alguém precisava responder por isso. Lady Caroline Whitby era uma mulher que geralmente mantinha a calma, independentemente da crise. Mas quando Nathan empurrou a pasta grossa sobre sua velha mesa de chá, ela ergueu as sobrancelhas e fechou a pesada porta de carvalho de seu escritório. Eles estavam em uma sala de leitura empoeirada no 2º andar dos arquivos reais, um espaço suspenso no tempo. A luz do sol entrava pelas janelas antigas, iluminando partículas de poeira dançantes e fileiras de livros encadernados em couro. Nathan havia escolhido o momento certo. Não havia nenhuma equipe de reforma por perto. Apenas Caroline, seu chá. Earl Grey fumegante em uma xícara delicada, e anos de segredos do palácio trancados atrás de seus olhos. Ela pegou o dossiê e o estudou como um romance policial, folheando as páginas enquanto uma carranca se aprofundava. Caixas saindo de Windsor com 12 dias de intervalo, murmurou ela, passando o dedo pelas listas. Sem cobertura da imprensa, sem verificações de segurança padrão, sem carimbos alfandegários que eu consiga encontrar. É uma remessa fantasma. Ela ergueu o olhar, estreitando os olhos. Um beco sem saída em Sandringham. Ela deu uma risada amarga. Você sabe no que está se metendo, não é? Isso não é apenas um erro administrativo, Nathan. Não estou causando problemas. Lady Whitby, respondeu Nathan, com a voz baixa e firme. Estou apenas explicando tudo claramente. Fiz um juramento. Ele apontou para a linha com a inscrição Código de Albemarle. Essa autorização está desativada. Nós a deixamos de lado depois que Elizabeth faleceu. Alguém a reativou sem a devida aprovação. Você está sugerindo o que eu estou pensando? Que Camila está tirando coisas escondidas? Acho que as propriedades de Camila estão ligadas a joias reais que não tinham permissão para sair, corrigiu Nathan, com cautela. E acho que a documentação está sendo falsificada para parecer legal. O silêncio era pesado. Finalmente, Caroline se levantou, caminhou até uma gaveta trancada e retirou uma pasta fina de couro preto. Há alguém com quem você deveria falar, disse ela, deslizando um cartão de visita simples pela mesa. Apenas um nome, Inspector Roel Chowdhury. Unidade de Patrimônio Histórico da Polícia Metropolitana. Mencione meu nome, disse ela em voz baixa. E Nathan, tenha cuidado. Pessoas no poder não gostam de pontas soltas. O inspetor Roel Chowdhury encontrou Nathan numa porta dos fundos da Scotland Yard, longe das câmeras. Ele não usava uniforme, nenhum distintivo era visível. Apenas um grosso casaco de lã e olhos penetrantes e inteligentes. Lady Whitby disse que você tinha preocupações? Disse Chowdhury sem rodeios. Estoque desaparecido, documentos de envio falsificados e uma empresa que não consta em nenhuma lista de fornecedores aprovados. Chowdhury olhou para as impressões que Nathan lhe entregou, concentrando-se atentamente. Investigamos algo semelhante há 2 anos, admitiu, com voz grave. Itens de Balmoral aparecendo em leilões em Genebra. Não deu em nada. Nenhuma acusação. Apenas uma dispensa discreta do palácio. Eles nos ignoraram. Alegaram que foi um mal-entendido. Não se trata de um mal-entendido, disse Nathan com firmeza. Este é o legado da rainha. Não seremos dispensados. Não desta vez. Eles passaram a hora seguinte comparando os códigos de saída de Windsor com os de remessas enviadas para fora do local. O padrão tornou-se inegável. Caixas etiquetadas como lembranças domésticas haviam sido retiradas por portas de serviço por funcionários à paisana.
Elas foram enviadas diretamente para a Norfolk Estate Clearances, a empresa privada de Camilla, completamente fora da supervisão da coroa. Um nome aparecia em todos os formulários. L. R. Meredith. Meredith, murmurou Chudari. Ele é especialista em logística. Trabalhou para colecionadores de alto padrão em Mônaco e Dubai. Ele se especializa em transportar coisas que as pessoas não querem que sejam encontradas. Posso prosseguir? Perguntou Nathan. Você tem provas suficientes para um mandado de busca, respondeu Chowdhury. Mas esta é a família real. Se a situação se complicar e se tornar política, esteja preparado para recuar. Nathan se levantou, guardando a pasta no bolso do paletó. Então, informarei a coroa primeiro, para evitar que a situação piore. Ele saiu da Scotland Yard com provas de que itens da realeza estavam sendo desviados de Windsor para mãos privadas. Se ninguém agisse rapidamente, esses itens desapareceriam para sempre no mercado negro de arte. O ambiente em Clarence House era sufocante. O coronel James Stratton examinou atentamente a pasta em uma sala de conferências simples. Tem certeza da origem desses itens? E perguntou Stratton a Nathan. Nathan assentiu com a cabeça. Confirmei que a rainha Elizabeth garantiu pessoalmente o pingente, a coroa e o broche. Não havia planos para uma entrega ou empréstimo. Os registros são explícitos. Stratton esfregou as têmporas. E você acredita que eles estão na propriedade em Norfolk? Eles foram enviados para fora do país usando documentos falsos, por uma empresa contratada com má reputação, respondeu Nathan. Nesse instante, as pesadas portas duplas se abriram. O príncipe William entrou. Parecia cansado, carregando o peso da monarquia, mas seu olhar era penetrante. Sargento Corbin, disse William, com a voz calma, mas firme. Tem algo urgente? Nathan entregou-lhe a pasta. Os olhos de William percorreram as páginas. Ele viu a assinatura da avó. Viu as ordens de transferência para uma empresa privada. Isto é roubo, disse William, baixando a voz para um sussurro perigoso. Na verdade, senhor, é pior, disse Nathan em voz baixa. É apagamento histórico. Estão reescrevendo a história desses itens para vendê-los como bens privados. William olhou para Stratton. Com que rapidez podemos recuperá-los? Stratton olhou para o relógio. 12 horas para organizar uma investigação formal. Muito tempo, respondeu William bruscamente. Se abrirmos um inquérito, os documentos desaparecerão. Vamos embora agora, fora dos registros. William assentiu com determinação. Nada de distintivos, nada de confusão. Vamos manter isso em segredo, instruiu Nathan. Quero esses itens de volta em Windsor esta noite. Ao sair, William parou a porta. Trata-se de confiança. Senhores, se a perdermos, estamos perdidos. Stratton se virou para Nathan. Você está fora da patrulha. Sargento, agora é para valer. Você vai liderar a equipe em terra. Nathan recuperou a pasta. Ele sabia que voltar ali poderia colocar seu cargo em risco, mas estava determinado a proteger a história da coroa. Do lado de fora, o hangar de aeronaves em Northolt parecia comum, mas naquela manhã cinzenta de terça-feira, ele se tornou o ponto de partida para uma operação essencial da família real. Lá dentro, uma mesa dobrável estava posicionada entre 2 Land Rovers pretos foscos. Sobre a mesa, havia um mandado de busca e apreensão e 6 pastas pretas com detalhes operacionais. O coronel Stratton estava na cabeceira da mesa com 2 policiais da Polícia Metropolitana. Ele deu instruções diretas à equipe. Vocês são especialistas em resgate hoje, não policiais. Esta é uma operação autorizada pela coroa, sem imprensa, sem erros. Nathan chegou por último, ciente da seriedade da missão. Reconheceu o cabo Hamzadah, um velho amigo do regimento paraquedista, e os dois trocaram um breve aperto de ombro. O inspetor Chowdhury instalou as câmeras corporais. Documentem tudo, ordenou. Se isso for parar no tribunal, precisamos de vídeo. Enquanto se preparavam para partir, Nathan organizou os recipientes com as provas em seu Land Rover. Stratton levantou a mão para sinalizar que o comboio deveria seguir em frente. 3 Land Rovers e um veículo descaracterizado, dirigindo-se silenciosamente para Norfolk para recuperar peças da história antes que fosse tarde demais. A propriedade de Camilla em Norfolk era um exemplo de elegância aristocrática, com portões cobertos de rosas e sebes bem aparadas. No entanto, Nathan concentrou-se no sistema de segurança, notando pontos cegos ao longo da Western Service Road. Esta propriedade pertencia à rainha, mas havia sido ampliada por Camilla com novas alas e áreas de armazenamento, tornando-se mais do que apenas um refúgio privado. Conforme o plano, o grupo se dividiu. A equipe do inspetor Chowdhury foi para a entrada principal para criar uma distração.
O grupo de Nathan, a equipe de resgate, dirigiu-se para a entrada dos funcionários. Às 18h02, Chowdhury mostrou um mandado a um guarda surpreso no portão principal. Polícia Metropolitana. Autoridade sobre artefatos da coroa. Enquanto o mordomo gaguejava, a equipe de Nathan se moveu. Eles passaram sorrateiramente pelos muros do jardim. Nathan digitou o código de serviço, uma sequência que Elizabeth usava há décadas. A fechadura se destravou. Eles entraram em uma antiga cocheira convertida em galeria climatizada. Nathan passou por esculturas modernas até chegar à pesada porta de aço do cofre. Digitou o código de acesso. A porta rangeu e se abriu. O cofre parecia mais frio do que o corredor lá fora. Nathan entrou e viu o que Camilla havia criado. Não era apenas um depósito, era uma sala de exposições. A visão das joias pessoais da rainha fez seu peito apertar. O pingente de safira, que outrora pertencera a Elizabeth, repousava sobre um busto preto. A etiqueta abaixo dizia: pingente de safira e diamantes de meados do século XX, coleção particular. Eles haviam retirado o nome da rainha. À sua direita estava a coroa de esmeraldas. À sua esquerda, o broche da coroação. O cabo da assobiou baixinho. Jesus, é como roubar uma lembrança. Enquanto Nathan começava a documentar cada peça, um homem com um terno caro irrompeu na sala. Era L.R. Meredith. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Meredith, indignada. Esses itens estão sob análise da rainha consorte. Nathan se virou, segurando o mandado de busca e apreensão. Sr. Meredith, esta é uma ordem de apreensão. Estes itens são propriedade roubada do fundo fiduciário da coroa. Meredith perdeu a calma. Você não tem ideia com quem está lidando! Foram meus superiores que me enviaram, disse Nathan friamente, instruindo sua equipe a empacotar os itens. A tensão aumentava. Nathan lançou um último olhar para o pingente de safira. Então, o som rítmico dos saltos anunciou a chegada de Camilla. Ela entrou na galeria com seus assessores, emanando uma autoridade misturada com raiva. Esta é uma propriedade privada, disse ela bruscamente. O senhor não tem o direito legal de estar aqui. Sargento? Senhora? Respondeu Nathan firmemente. Esta é uma recuperação autorizada pela coroa. Sua expressão endureceu. Esse pingente foi um presente pessoal meu. Você está ultrapassando os limites. Os registros mostram o contrário. A monarquia se prejudica quando se esquece de seu propósito, respondeu ele. Sou guarda. Não sou eu que crio as regras. Acrescentou. Jurei lealdade à coroa, retrucou ela, aproximando-se. E ao legado da rainha que confiou em mim. Essa rainha está morta, acrescentou ela, com a voz baixando. As intenções dela não morreram com ela, disse Nathan, com firmeza. Um auxiliar sugeriu que ela permitisse a recuperação para evitar uma cena, mas ela o silenciou com um olhar fulminante. Não! Você acha que eu não vejo isso pelo que é? Uma demonstração de poder disfarçada de dever. Chegamos discretamente, disse Nathan, sem imprensa, mas alguém teve que intervir. Escondê-las não honra a sua importância, disse ela. Isso pode arruinar sua carreira. Minha carreira nunca foi algo que eu estivesse protegendo, respondeu ele. Ela riu sem humor. Sentimento nobre, mas impraticável. Virou-se para seus funcionários. Tranquem esta sala. Ninguém sairá daqui até que eu tenha falado com sua majestade. Nathan levou a mão ao fone de ouvido. Control, solicitando autorização imediata para desobstrução. Obstrução no local do alvo. Uma voz calma respondeu. A caminho. Chegada prevista em 2 minutos. A expressão de Camilla mudou. Com quem você acabou de entrar em contato? Alguém que se lembre do que a coroa representa, disse Nathan. O som das hélices de um helicóptero ecoava pela paisagem rural de Norfolk. Camilla se virou para as janelas. Um helicóptero cinza, sem identificação, estava pousando no gramado. Ele carregava a suprema autoridade real. O príncipe William saiu, seguido por 2 oficiais da lei, e caminhou pela grama com passos firmes. Dentro do corredor do cofre, o impasse continuou. William entrou na sala. A atmosfera mudou imediatamente. Sargento Corbin, disse William. Senhor! Nathan assentiu. Os bens estão seguros. William se virou para Camilla. O olhar entre eles era complexo. William fez um sinal para que o oficial jurídico lesse um decreto da Lei de Proteção do Legado da Coroa, exigindo que os pertences pessoais da Rainha Elizabeth II fossem devolvidos à custódia real. Camilla sentiu as paredes se fechando sobre ela. Você acha que eu vou aceitar essa intervenção? E perguntou ela. Já está tudo resolvido, respondeu William com firmeza. Não se trata de uma negociação, Camilla. Esses itens estavam sendo preparados para a venda.
Temos os manifestos. Temos a Meredith. Camila lutou para manter a compostura. Olhou para William e depois para as joias. Percebeu que havia perdido. Cooperam, disse ela à sua equipe, em um tom de voz quase inaudível. William assentiu com a cabeça. Garantir que tudo esteja em segurança antes do amanhecer, ordenou a Nathan. E isso permanece em segredo, pelo bem da família. Ao sair, o oficial jurídico agradeceu a Nathan. Você ajudou a preservar um momento importante da história hoje. Nathan voltou ao trabalho. Vamos embora. O comboio retornou pelos portões de Windsor pouco antes do amanhecer. Os Land Rovers se moviam silenciosamente. Nathan insistiu em carregar pessoalmente o último container. Ele caminhou pelo corredor de mármore e entrou na sala do legado enquanto a luz da manhã começava a preencher os vitrais. Ele destrancou a caixa 17. Com as mãos enluvadas, retirou o pingente de safira da caixa de transporte e o colocou de volta em seu suporte de veludo. Encaixou perfeitamente, como se nunca tivesse saído. A luz do sol espalhava tons dourados e azuis pelas paredes da câmara. Ele se lembrou das palavras de Elizabeth. Nem tudo que é precioso precisa ser exibido. Agora ele entendia que algumas coisas deviam ser guardadas em segurança. Ele recolocou cada artefato em seu devido lugar, terminando assim que as luzes se apagaram às 7 horas da manhã. Cada peça roubada estava de volta ao seu lugar de origem. Os jornais da manhã não noticiaram a recuperação, mas rumores circulavam entre aqueles que sabiam. Nathan encontrou um envelope em seu posto com os dizeres: Dever cumprido. Legado preservado. W. Ele aguardou na gaveta da escrivaninha, ao lado de sua medalha de serviço. Sabia que a memória da coroa estava segura e que alguns legados eram conquistados com luta, não herdados. Você acha que a Guarda Real deveria ter o poder de invadir a propriedade de uma rainha consorte para proteger o patrimônio? As relíquias reais deveriam permanecer sob controle da coroa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você acha que certos aspectos da história não deveriam estar à venda, curta, inscreva-se e ative o sino de notificações. Nossa próxima reportagem mostra o que aconteceu quando um embaixador estrangeiro tentou intimidar um membro da Guarda Real. Não perca!